Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai continuar falando do Renascimento. Eu já vou pedir antes da gente começar para você se inscrever no canal. Só você clicar aqui embaixo no rosto da Clio. Comenta, curte. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Renascimento vai trazer mudanças em vários setores e vai transformar aquilo que o mundo medieval tinha se proposto naquele setor. Então, no caso da pintura, o Renascimento vai tentar romper com aquela pintura estática, com aquela pintura em uma dimensão, com aquela pintura chapada, sem movimento e com grandes falhas de perspectiva, né? Ou pelo menos isso na cabeça dos renascentistas. E os renascentistas vão começar a tentar alterar e mexer nessas formas, né? Primeira coisa que você tem que lembrar, esses renascentistas eles eram pessoas que dominavam várias áreas do conhecimento. Entre elas, a matemática e a anatomia, que eles podiam distribuir melhor no quadro os elementos e fazer corpos cada vez mais próximos do real, né? Então, o primeiro pintor que vai se destacar no Renascimento italiano na pintura vai ser o Giotto. O Giotto vai trazer essa ideia de distribuir as figuras no quadro de forma que ela ficasse proporcional e correspondente à realidade. Então, por exemplo, uma casa não seria menor que uma pessoa, né? Numa pintura 2D. Ele aproveitaria a posição da casa na tela, a posição da pessoa na tela, e ele brincaria com esse jogo de perspectiva em relação à pessoa que está observando, né? Ele vai ser o primeiro pintor que vai inaugurar essas mudanças, né? E com isso ele já vai trazer uma noção de proporcionalidade, de profundidade, né? Com a luz e com a sombra. E com isso ele vai inaugurar essa pintura do Renascimento. Mas você teve alguns outros pintores que foram bastante aclamados e pintaram obras que ficaram eternizadas. Masaccio, Botticelli, o Michelangelo, o Rafael Sanzio e o Tassiano, né? Entre outros pintores, mas esses são os mais que as suas obras ficaram mais conhecidas. E com isso a pintura do Renascimento ela ia se distanciar da pintura medieval, porque ela conseguia, a partir da perspectiva, a partir do planejamento na tela que o pintor fosse fazer, a distribuição, jogo de luz e sombra, a perspectiva, né, a noção de fazer uma proporção entre o tamanho das coisas. E com isso, a pintura do Renascimento ela tinha então mais movimento, mais vida e era mais próximo da realidade. Os renascentistas, eles vão tentar reviver as filosofias da natureza, que era como os antigos chamavam a ciência. E eles chamavam filosofias da natureza porque era a partir da observação dos fenômenos a partir dos sentidos, né, você conseguiria formular um pensamento lógico a partir da sua observação e explicar aquele fenômeno racionalmente. O Renascimento vai tentar buscar essa fórmula básica para os fenômenos e para as várias áreas do conhecimento. Você vai ter as três partes que formam a ciência: a criação de um raciocínio lógico, a observação dos fenômenos e a experimentação que vai permitir que você explique aquele fenômeno, né? A parte de raciocínio, a partir da lógica, a partir da razão, o ser humano vai entender e compreender aquele fenômeno que ele estava observando, né? E principalmente a lógica seria uma forma de observar esses fenômenos de uma forma linear, né? De uma forma mais relação de causa e efeito. A igreja permitia esse tipo de raciocínio, desde que não contrariasse os seus dogmas, né? Os seus ensinamentos e a teologia cristã. Então, a partir do momento que você conseguia racionalizar e dar um sentido lógico para aquele fenômeno, você tinha que observá-lo com atenção e observar sempre com a busca do conhecimento. Observar justamente para tentar entender a natureza daquele fenômeno. Já a parte da experimentação, que é a terceira parte, é justamente a partir do momento que você racionalizou, que você observou, você vai tentar colocar em prática, em ambiente fechado, você vai tentar reproduzir as condições daquele fenômeno para explicar a hipótese que você formulou, né?
porque você vai formular uma hipótese a partir do seu raciocínio e da sua observação, e a experimentação vai ser justamente para comprovar. O experimento científico vai servir para comprovar uma hipótese, né? E aí você, a partir do experimento, se ele dá certo, você explica por que ele não deu certo, por que a hipótese deu certo, né? E se ele não deu certo, você também pode utilizá-lo para explicar por que ele não deu certo, e a partir dos resultados errados, ou se deu algum erro, você pode tentar reformular a sua experiência para tentar explicar aquele fenômeno, né? E basicamente são as bases da ciência moderna. Você precisa testar o fenômeno em ambiente controlado antes de você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, testar um remédio, testar algum tipo de tecnologia que você vai colocar em funcionamento no mercado, né? Você tem que testar antes de passar para frente para evitar a incompreensão ou justamente cair nessa falácia do eu acredito que vai dar certo, é a minha opinião. Então assim, ciência trabalha com raciocínio lógico, observação e a formulação das teorias e das explicações do porquê que aquele fenômeno ocorre daquela forma. E as principais áreas ligadas a esse renascimento, que já vão surgir enquanto ciência ali a partir do renascimento, serão a astronomia, a anatomia, a matemática, a física, a geografia, a cartografia, a biologia, a engenharia e as bases da química. Então, com o vídeo de hoje, a gente encerra a parte do Renascimento na Itália e das linhas mais gerais referentes à parte científica, e a gente vai entrar a partir do próximo vídeo, a gente vai falar justamente da expansão do Renascimento para outros países e quais foram as principais manifestações culturais e científicas. Então é isso. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.